Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de políticas macroeconômicas. Nós já passamos aqui por vários conceitos, vários índices e indicadores, premissas muito importantes eu já passei para você. E agora, nas próximas aulas, nas próximas, eu quero trazer para você um pouco das correlações que existem entre esses indicadores, baseado em algumas leis da macroeconomia, tá? Para a gente poder aproveitar bastante e você realmente pegar todas as lógicas por trás de tudo, tá? Então, na nossa 13ª aula, nós iremos falar sobre a lei de Ockham, tá? Lei de Ockham. O que é a lei de Ockham? Então, fica tranquilo, que eu vou te explicar tudinho, vou trazer exemplos para ficar bem claro para você o que é a lei de Ockham. Um chama de lei de Ockham, outro de Ockham. Eu gosto de Ockham porque eu sou brasileiro, mas tem muitos que gostam da lei de Ockham também, tá? O que a lei de Ockham diz? A lei de Ockham é um princípio econômico que descreve uma relação inversa entre o desemprego e o crescimento econômico. Essa lei, ela surgiu ali em 1960, que claro, foi homenageada por um grande economista, Arthur Ockham, e foi o primeiro que descreveu lá em 1960 essa lei. Essa lei sugere que, para um país, um aumento no crescimento econômico é geralmente acompanhado por uma diminuição na taxa de desemprego e vice-versa. Então, assim, ele está dizendo o seguinte, lembra lá, inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o crescimento econômico, menor é o desemprego. Isso é fácil de entender. Em 1960 não é, mas isso é fácil de entender nos dias de hoje. Então, quanto maior o crescimento, menor é o desemprego. Bem lógico. Vamos pegar aqui um exemplo? Vamos trabalhar aqui um exemplo para ficar bem facinho. Por quê? Porque essa lei de Ockham, mais que ela é simples, mas ela é muito importante. Porque tem muita gente que não olha para isso. Porque assim, eu vou ser, novamente, eu sempre gosto de frisar isso para não ficar aquela questão, ele está sendo preconceituoso, está sendo... Não. Eu falo assim, que eu não vou ficar discutindo política e tudo mais nessas questões. Às vezes vem, de fato, algumas pessoas que falam que o crescimento econômico é ruim, que o capitalismo é ruim, que não se deve investir no crescimento e tudo mais. O crescimento econômico ele traz um menor desemprego, por quê? Porque ele traz mais oportunidades. Então, as pessoas que dizem que o crescimento econômico é ruim, não devemos investir, a gente tem que dissipar riquezas e tudo mais, essa pessoa não estudou princípios básicos de macroeconomia e ela não sabe do que ela está falando. Eu digo assim, a gente tem que estudar para a gente poder aprimorar os nossos conhecimentos e tomar decisões melhores para nos ajudar e ajudar, sim, de fato, os outros, ajudar os próximos e tudo mais. Então, a gente tem aqui a lei de Ockham, quanto maior o crescimento econômico, menor vai ser o desemprego. Vou pegar aqui um exemplo aqui, vou fazer aqui a cidade A. Tá? Então, eu tenho aqui a cidade A, que ela está em crescimento. Cidade A em crescimento. Então, o que acontece? Então, a gente tem aqui ano 1. Aqui no ano 1, o que acontece? No ano 1, eu vou ter o seguinte. Eu estou em crescimento econômico nesse cenário. Nesse ano 1, eu vou colocar aqui o PIB cresce 4% em relação ao ano anterior. Então, o PIB cresceu. Pô, legal, maravilha. E aí, a taxa de desemprego, então a gente tem aqui a taxa de desemprego, porcentagem de taxa de desemprego. O que acontece? Quando a gente fala da lei de Ockham, então se eu estou falando que o meu PIB cresceu, eu tive mais, oportunidade de trabalho, então eu tenho mais empresas crescendo, mais empresas que precisam de trabalhadores para atender a demanda que está em crescimento pelos produtos e pelos serviços. Então isso significa que a taxa de desemprego dentro da cidade A caiu. Caiu em que? Aí a gente pode, aqui como exemplo, por exemplo, caiu de 6% para 5%. Porque as empresas estão contratando mais, tem mais produção, tem mais demanda. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Tem que colocar mais coisas. Então, é muito interessante a gente pegar essa visão, tá? Aí vamos pegar aqui o ano 2. A cidade está em crescimento, mas no ano 2, o que aconteceu? Aqui no ano 2, a gente teve uma Os economistas aqui, né, o governo desacelerou. Desaceleração da economia. Como que o governo desacelera a economia? Simplesmente ele pode tirar investimentos públicos. Olha, vou tirar linhas de investimento em empresas, eu não vou mais dar crédito, eu vou travar um pouco de crédito, eu vou aumentar a taxa de juros, vou fazer tudo isso. Então, o PIB, né, vamos colocar assim, PIB cresceu 1%. 1% apenas o PIB. Eu estou fazendo, estou desacelerando, quer dizer que eu parei. Não, estou desacelerando, o PIB cresceu 1%. Então, se o PIB ele cresceu apenas 1%, isso pode significar um possível aumento do desemprego? Pode. Por quê? Porque há menos demandas por bens e serviços. Lembra lá, a taxa de juros aumentou, né, as empresas estão produzindo menos, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pegar crédito para poder investir na aceleração empresarial, eu não consigo fazer tudo isso. Então, as empresas reduzindo a produção, elas começam o quê? A demitir pessoas, porque elas não precisam da força de trabalho completa. Resultado disso, taxa de desemprego, ela cresce, ela vai crescer, por exemplo, de 5% para 6%, porque uma coisa é inversamente proporcional à outra. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado com a lei de Ockham, por quê? Primeiro de tudo, essa relação a gente chama de relação empírica. Tá? O que é relação empírica? Relação empírica significa que é uma observação onde eu não consigo, de fato, trabalhar matematicamente as coisas. Eu observo que uma coisa está correlacionada com a outra, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Uma das coisas que eu disse é o seguinte, imagina só que no verão, eu tenho mais ataque de tubarões. No verão eu tenho mais ataque de tubarões. Então o que acontece? Eu vou falar assim, olha, eu tenho ataque de tubarões por conta do verão. Mas a correlação ela não é muito precisa, por quê? Porque eu tenho vários outros fatores que influenciam. Mas por que eu digo que é no verão? Né? Porque as pessoas estão lá. E mais do que isso, por exemplo, no verão as pessoas tomam sorvete. Olha como que a relação empírica tem que ser tomada muito cuidado. Então no verão as pessoas tomam sorvete. E pelas pessoas tomarem sorvete, né, eu também tenho um maior ataque de tubarões. Então eu posso fazer uma relação dizendo que tipo, o problema do ataque de tubarões é que as pessoas estão tomando mais sorvete? Não, uma relação empírica falsa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu falo empiricamente, eu estou dizendo que eu observo as coisas. E a relação exata entre o crescimento do PIB e a mudança na taxa de desemprego pode variar de país para país ao longo do tempo. Então não significa que desacelerou, vai aumentar a taxa de desemprego. Às vezes não. Às vezes desacelerou a economia, o PIB cresceu, mas a taxa de desemprego se manteve ou até aumentou, já teve casos de aumentar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra questão também é que, dentro dessa visão, há fatores adicionais que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de observar. Que fatores que são esses? Por exemplo, tecnologia, as políticas governamentais, mudanças no setor empresarial, que às vezes, por exemplo, por mais que a economia esteja aquecida, mas a tecnologia, por exemplo, quando a gente começou dentro das indústrias a colocar mais questões robóticas para poder produzir, a produção cresceu, mas o desemprego aumentou. Por quê? Porque eu comecei a substituir força de trabalho humana por força de trabalho tecnológica. E isso gerou
ali uma diminuição da minha força de trabalho humana. Então, às vezes, isso pode acontecer também por conta desses fatores adicionais. Uma política do governo pode mudar, a questão empresarial, a visão empresarial também pode mudar, o que pode relacionar aí também, fazer com que a lei de Ockham não funcione tão bem assim. E aí, a gente também tem a medida da eficiência. O que é a medida da eficiência? É que a lei de Ockham também pode ser vista como uma medida de eficiência com que uma economia transforma o crescimento do PIB em empregos. Então, não somente uma relação de, meu Deus do céu, se o meu PIB cair, eu vou ter desemprego. Não, ela pode ser vista assim, poxa, peraí, então quer dizer que eu consigo trabalhar à medida que o meu PIB cresce em relação a empregos? Sim, então eu posso trabalhar em cima disso para poder fomentar novas gerações de emprego. A lei de Ockham, resumindo, ela é importante porque ajuda a quem formula políticas e a quem formula todas as questões macroeconômicas, os economistas, a entender as implicações do crescimento econômico ou a falta do crescimento econômico para o mercado de trabalho. O que eu vou destacar, então, dentro da visão da questão da lei de Ockham, a importância de políticas que promovam o crescimento econômico sustentável como forma de reduzir o desemprego, injetando mais dinheiro na economia, promovendo novos postos de trabalho, promovendo, de fato, a educação para os empresários se manterem ativamente formando e aumentando o PIB sempre. Eu espero que você tenha entendido nossa primeira lei aqui, nessa reta final, lei de Ockham. Obrigado por assistir essa até o final, espero que você tenha entendido. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!